Capitão Matias do BOPE, humilhado por policiais, 5 minutos depois, o que acontece é incrível. Você já se perguntou quantas vezes por dia precisa provar que merece estar onde está? Quantos olhares de desconfiança atravessa antes mesmo de abrir a boca? E o que acontece quando toda uma vida de dedicação é reduzida a um momento de puro preconceito? A madrugada carioca tinha aquele peso característico do verão. O ar denso, as ruas ainda molhadas da chuva que havia parado há pouco e um silêncio que só é quebrado pelo barulho distante do trânsito na Zona Sul. Era nesse cenário que o capitão Matias do BOPE caminhava pela Rua das Laranjeiras, voltando de uma operação que havia se estendido por quase 20 horas. Sem farda, vestindo apenas uma bermuda jeans e uma camiseta polo azul marinho, ele carregava uma mochila simples nas costas. Depois de 2 décadas no Batalhão de Operações Policiais Especiais, Matias aprendera a valorizar esses momentos de anonimato. Poder caminhar pelas ruas como um cidadão comum, sem o peso simbólico do uniforme, era um luxo raro em sua rotina. Mas o anonimato, para um homem negro de 1,85 m, caminhando sozinho às 3 da manhã, tinha um preço que ele conhecia bem demais. Os faróis da viatura o iluminaram pelas costas antes mesmo que ele ouvisse o motor. A luz forte criou sua sombra projetada no asfalto molhado, uma silhueta que parecia maior do que realmente era. Matias não precisou se virar para saber o que vinha a seguir. 20 anos de experiência em abordagens policiais, tanto do lado que executava quanto do lado que sofria, lhe deram um sexto sentido para essas situações. "Aí, irmão, para aí!" gritou uma voz jovem, carregada daquela autoridade forçada, típica de quem ainda precisava provar algo. Matias parou devagar, as mãos visíveis, sem movimentos bruscos. Conhecia o protocolo melhor que os próprios policiais que o abordavam. Virou-se lentamente, encontrando 2 soldados da PM que não deviam ter mais de 25 anos cada um. O primeiro, um rapaz loiro de olhos claros, mantinha a mão direita próxima ao coldre, enquanto o segundo, moreno e mais baixo, se posicionava ligeiramente à esquerda, criando o que eles provavelmente aprenderam na academia como formação de segurança. "Boa madrugada, soldados!" cumprimentou Matias com voz calma, reconhecendo imediatamente que estava diante de PMs recém-formados. "Documentos!" exigiu o loiro, sem retribuir o cumprimento. "E explica o que está fazendo na rua a essa hora." Havia algo na postura dos 2 jovens que ia além do protocolo policial. Matias reconheceu aquele olhar, o mesmo que enfrentara aos 18 anos, quando ainda era soldado. O mesmo que via no espelho quando se lembrava de como alguns colegas o tratavam nos primeiros anos de carreira. Era o olhar de quem já havia decidido quem você era antes mesmo de conhecê-lo. "Claro", respondeu, movendo-se deliberadamente devagar para pegar a carteira. "Estou voltando do trabalho." O soldado loiro, cuja identificação dizia Silva, pegou a carteira com mais força do que necessário e examinou a carteira de habilitação com excessivo cuidado. "Matias Santos Silva", leu em voz alta. "Trabalha onde?" "Na Polícia Militar", respondeu simplesmente. Silva trocou um olhar de deboche com o colega, que respondia pelo nome Costa, segundo sua identificação. "Ah, é? E qual a função? Vigia? Limpeza?" perguntou Silva com um sorriso que não chegava aos olhos. A pergunta ecoou na rua vazia como um tapa na dignidade. Matias sentiu o conhecido aperto no peito, não de medo, mas de uma tristeza profunda que vinha de décadas lidando com esse tipo de situação. "Sou o capitão do BOPE", respondeu com a mesma calma de antes. A gargalhada que se seguiu foi cruel, debochada, carregada de uma descrença que parecia ensaiada. "Capitão do BOPE", repetiu Silva, se virando para a Costa. "Cara, você acredita? O malandro aqui se acha capitão do BOPE." Costa riu junto, balançando a cabeça como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. "Mano, se você é capitão do BOPE, eu sou o comandante-geral da PM", debochou Costa.
Foi quando Silva deu um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Matias. Escuta aqui, espertinho. Não sei que filme você anda assistindo, mas capitão do BOPE não anda a pé por aí, às 3 da manhã, vestido igual mendigo. Então, para com essa palhaçada e me conta logo o que você estava fazendo. Traficando? Roubando? Matias respirou fundo. Em sua mente, passaram como flashes as faces dos soldados que havia treinado, dos criminosos que havia prendido, das operações que havia comandado. 20 anos de dedicação total ao Estado, de riscos assumidos, de noites sem dormir, protegendo a cidade que agora o via como suspeito. Soldado Silva, disse com voz firme, vou pedir mais uma vez que me trate com respeito. Sou oficial superior das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Ah, é? Então prova, retrucou Silva, agora claramente irritado com a postura firme de Matias. Minha identificação funcional está na mochila. Posso pegar? Pode não. Você fica aí paradinho. Eu vou ver o que tem nessa mochila. Silva pegou a mochila com violência desnecessária, despejando o conteúdo no chão molhado. Roupas, documentos, uma foto da família, a identificação funcional. Tudo se espalhou no asfalto como se fosse lixo. Quando Silva viu a carteira funcional do BOPE, sua expressão mudou por uma fração de segundo. Mas ao invés de reconhecer o erro, ele segurou o documento e o examinou como se fosse falso. Qualquer um hoje em dia consegue falsificar isso, murmurou. Foi o momento em que algo se rompeu dentro de Matias. Não era raiva, era algo mais profundo. Era o acúmulo de uma vida inteira tendo que provar constantemente que merecia estar onde estava. Soldado, disse com uma autoridade que cortou o ar da madrugada, você acabou de espalhar os pertences pessoais de um oficial superior no chão. Você questionou minha identidade mesmo tendo a prova nas mãos. E agora está sugerindo que porto documentos falsos. Silva percebeu que havia algo diferente no tom de voz de Matias, mas seu orgulho ferido não permitiu que recuasse. E daí? Documento pode ser falsificado. Você não parece capitão de nada. A frase ficou suspensa no ar, como uma sentença. Matias olhou nos olhos do jovem soldado e viu ali gerações de preconceito cristalizado. Décadas de estereótipos repassados sem questionamento. E como é que um capitão do BOPE deve parecer, soldado Silva? A pergunta desarmou momentaneamente o PM, que gaguejou uma resposta incoerente. Foi quando Matias puxou o celular do bolso, um movimento que fez ambos os soldados tensionarem. Vou fazer uma ligação, anunciou calmamente, para o comando-geral da PMRJ. Silva deu um passo à frente, a mão agora firmemente no coldre. Guarda esse telefone, agora. Soldado, sou oficial superior. Tenho direito a uma ligação. Oficial superior, uma ova. Guarda o telefone ou eu te detenho por desacato. Matias discou um número que sabia de cor. A ligação foi atendida no segundo toque. Coronel Tavares, aqui é o capitão Matias, do BOPE. Preciso falar com o senhor urgentemente. A mudança na expressão de Silva foi quase imperceptível, mas Costa deu um passo para trás. Coronel, estou sendo abordado por 2 soldados na Rua das Laranjeiras. Eles se recusam a aceitar minha identificação e estão me tratando como criminoso. Sim, senhor. Soldados Silva e Costa, segundo as identificações. Do outro lado da linha, a voz do coronel se tornou audível para os PMs próximos. Capitão Matias, mantenha a calma. Estou enviando uma viatura do comando imediatamente. Os soldados são da qual unidade? Matias olhou para as identificações dos 2 jovens. 12º BPM, senhor. Entendido. Em 5 minutos uma viatura estará aí. Quando Matias desligou o telefone, o silêncio na rua era ensurdecedor. Silva olhava fixamente para o chão, enquanto Costa parecia ter compreendido a dimensão do erro que haviam cometido. Se você está acompanhando essa história e sentindo a tensão do momento, deixe seu like e se inscreva no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas para que todos entendam que o respeito não deveria depender de uniformes ou patentes. Soldados,
disse Matias com voz controlada. Vocês têm 5 minutos para refletir sobre o que acabou de acontecer aqui. 5 minutos para entender que humilharam um oficial superior baseados unicamente na cor da minha pele. Silva levantou os olhos, ainda tentando manter alguma autoridade. A gente estava só fazendo nosso trabalho. Trabalho de vocês é abordar cidadãos com respeito, verificar documentação quando houver suspeita fundamentada e proteger a população. Nada do que fizeram aqui se enquadra nisso. Costa finalmente falou, a voz trêmula. Capitão, a gente não sabia. Não sabia o quê? Que eu era policial? Ou não sabia que deviam tratar qualquer cidadão com dignidade? A pergunta ecoou na madrugada sem resposta. 3 minutos depois, as luzes de uma viatura iluminaram a rua. Não eram luzes de emergência. Eram os faróis de um carro que chegava com a autoridade de quem vinha resolver uma situação delicada. Desceram 2 sargentos e um tenente que Matias conhecia da academia. Capitão Matias! Cumprimentou o tenente com evidente respeito. Lamentamos profundamente o ocorrido. Silva e Costa estavam visivelmente pálidos. O peso da situação finalmente havia caído sobre eles como uma tonelada de tijolos. Tenente Moreira, respondeu Matias, estes soldados me abordaram sem motivo, espalharam meus pertences no chão molhado, questionaram minha identidade mesmo vendo minha carteira funcional, e me trataram como criminoso. Um dos sargentos se dirigiu aos 2 jovens PMs. Soldados Silva e Costa, confiram a versão do capitão? Silva tentou falar, mas a voz não saiu. Costa apenas acenou afirmativamente com a cabeça. Capitão, disse o tenente Moreira, como o senhor deseja proceder? Matias olhou para os 2 jovens soldados. Viu neles algo que já havia sido ele mesmo décadas atrás. Jovens inseguros, carregando medos e preconceitos que não criaram, mas que reproduziam sem questionar. Tenente, eles vão responder administrativamente pelo que fizeram, mas quero que entendam que não é sobre punição, é sobre educação. Virou-se para Silva e Costa. Soldados, quantos anos vocês têm? 23, murmurou Silva. 24, respondeu Costa. Eu comecei nesta corporação aos 18 anos. Foram 25 anos, provando constantemente que merecia estar aqui. 25 anos ouvindo que eu não tinha cara de policial, que não tinha perfil para comandar, que não inspirava confiança. Os 2 jovens escutavam em silêncio, o peso das palavras caindo sobre eles como chuva pesada. Sabem quantas operações eu comandei? Quantas vidas salvei? Quantos criminosos prendi? Quantas vezes coloquei minha vida em risco por esta cidade? Ele fez uma pausa, deixando as perguntas ecoarem. Mas hoje, voltando de mais um dia protegendo esta cidade, sou tratado como criminoso por 2 colegas de corporação. Por quê? Porque decidiram quem eu era antes mesmo de me conhecer. Silva levantou os olhos, lágrimas se formando. Capitão, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Soldado Silva, você sente o quê? Por ter me humilhado ou por ter descoberto quem eu era? A pergunta cortou fundo. Silva engoliu em seco antes de responder. Pelas 2 coisas, senhor. Porque se o senhor fosse um cidadão comum, eu teria agido errado do mesmo jeito. Foi a primeira resposta honesta da noite. Agora sim, vocês estão começando a entender, disse Matias. O problema não era me desrespeitarem sem saber que eu era capitão. O problema era me desrespeitarem. Ponto. Costa se manifestou, a voz embargada. Capitão, como a gente pode consertar isso? Matias olhou para os 2 jovens, para o tenente, para os sargentos. Viu ali uma oportunidade que ia além da punição individual. Soldados, vocês vão participar de um programa especial de reciclagem sobre abordagem policial e relações humanas. Vão acompanhar operações do BOP para entender como se trata pessoas com dignidade, mesmo em situações de tensão extrema. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras.
e vão ajudar a treinar novos soldados, contando exatamente o que aconteceu aqui hoje, para que outros não cometam o mesmo erro. O tenente Moreira interveio. Capitão, isso é muito generoso da sua parte. Tenente, não é generosidade, é estratégia. Não resolve nada destruir a carreira destes soldados. Resolve educar para que se tornem os policiais que a sociedade precisa. Silva se aproximou, hesitante. Capitão, posso fazer uma pergunta? Pode. Como o senhor não perdeu a paciência? Porque eu teria perdido. Matias sorriu pela primeira vez na noite. Soldado, aprendi há muito tempo que a raiva queima primeiro quem a sente. Se eu tivesse reagido com raiva, quem sairia prejudicado seria eu, e minha família, e minha carreira. Mas deve doer muito, murmurou Costa. Dói, confirmou Matias. Dói muito. Mas a dor me ensinou algo importante, que minha dignidade não depende do reconhecimento dos outros. Ela vem de dentro. O grupo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a profundidade daquela lição. Soldados, continuou Matias, vocês querem saber qual é a diferença entre um policial comum e um policial excepcional? Ambos acenaram afirmativamente. O policial comum vê pessoas e categoriza, suspeito, não suspeito, perigoso, não perigoso. O policial excepcional vê pessoas e pergunta, como posso proteger, como posso ajudar, como posso servir? Pegou seus pertences do chão, organizando tudo de volta na mochila. A partir de hoje, vocês podem escolher que tipo de policial querem ser. A escolha é de vocês. 3 meses depois, Matias recebeu uma ligação do tenente Moreira. Capitão, queria que o senhor soubesse que os soldados Silva e Costa se tornaram instrutores exemplares no programa de Relações Humanas. Eles contam a história do que aconteceu naquela madrugada para todas as turmas de novos soldados. E como as turmas reagem? Ficam em silêncio por vários minutos. Depois fazem muitas perguntas, boas perguntas, sobre preconceito, sobre dignidade, sobre como ser um policial melhor. Matias sorriu do outro lado da linha. E os índices de reclamações contra abordagens policiais na região deles? Diminuíram 70% nos últimos 3 meses. 6 meses depois, Matias estava conduzindo um treinamento avançado de operações especiais quando viu 2 rostos familiares entre os participantes, Silva e Costa, agora com uma postura completamente diferente. No intervalo, Silva se aproximou. Capitão, queria agradecer. Pelo quê? Por ter me ensinado que ser policial é sobre proteger a dignidade das pessoas, não sobre exercer poder sobre elas. Costa se juntou à conversa. Capitão, aquela noite mudou nossa vida. Não só como policiais, mas como pessoas. Como assim? Comecei a questionar meus preconceitos em casa, com minha família, com meus amigos. Percebi quantas vezes julguei pessoas sem conhecê-las. Silva concordou. E agora, toda vez que vou fazer uma abordagem, lembro do Senhor naquela madrugada, da dignidade com que o Senhor nos tratou, mesmo sendo desrespeitado. Matias olhou para os 2 jovens e viu algo que o encheu de esperança. Policiais transformados em agentes de mudança. Soldados, vocês sabem qual é a coisa mais importante que aprendi em 25 anos de carreira? Qual, capitão? Que mudanças reais não acontecem através de punição. Acontecem através de educação, exemplo e oportunidade de crescimento. 1 ano depois, Silva e Costa eram responsáveis pelo programa de Relações Humanas de 3 batalhões. Suas palestras sobre dignidade na abordagem policial se tornaram referência na PMRJ. Mas a transformação mais significativa aconteceu numa madrugada parecida com aquela que mudou tudo. Silva estava de patrulha quando viu um homem negro caminhando sozinho pela rua. Por uma fração de segundo, o velho instinto sussurrou em sua mente. Mas então ele lembrou das palavras de Matias. O policial excepcional vê pessoas e pergunta: como posso proteger? Ao invés de abordar com suspeita, Silva parou a viatura e baixou o vidro.
Boa noite, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? O homem, surpreendido com a abordagem respeitosa, sorriu. Estou bem, obrigado. Só voltando do trabalho. Trabalha até tarde, é? Que área? Sou enfermeiro, plantão no hospital. Cara, que trabalho importante, especialmente agora. Quero uma carona até em casa, a noite tá fria. A conversa que se seguiu durou 15 minutos. O enfermeiro contou sobre os desafios da profissão. Silva falou sobre como aprendeu a ver a polícia como serviço à comunidade. Quando se despediram, o enfermeiro disse algo que Silva levaria para sempre. Policial, em 30 anos morando nesta cidade, essa foi a primeira vez que um PM parou para perguntar se eu estava bem. Obrigado. Silva sorriu, lembrando de Matias. Não precisa agradecer. É para isso que estamos aqui. Naquela noite, dirigindo de volta ao batalhão, Silva pensou em como uma única madrugada pode mudar o curso de uma vida, em como a dignidade de uma pessoa pode transformar a humanidade de outra. E em algum lugar da cidade, Matias dormia tranquilo, sabendo que cada pequena transformação individual contribuía para uma mudança coletiva maior. Porque a verdadeira revolução não acontece com gritos ou confrontos. Acontece quando escolhemos ver a humanidade no outro, mesmo quando esse outro não consegue ver a nossa. Acontece quando transformamos dor em propósito, humilhação em educação, preconceito em oportunidade de crescimento. A mudança social começa com cada um de nós, nas pequenas escolhas diárias de tratar as pessoas com dignidade. Se essa história te tocou, se te fez refletir sobre como podemos ser melhores uns com os outros, compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe seu comentário sobre o que mais te marcou nesta história e se inscreva no canal para mais narrativas que precisam ser contadas. Porque quando escolhemos a educação no lugar da punição, quando optamos pelo crescimento em vez da vingança, criamos um mundo onde todos podem caminhar com dignidade. E esse mundo melhor não é uma utopia distante, é uma possibilidade real que começa agora, com a próxima pessoa que você encontrar pelo caminho.